Orquídeas estão aqui, olha. Se você reparar aqui, ó, tem muitas orquídeas diferentes. E você tem misturado aqui, porque cada associação que comparece coloca as plantas deles num determinado ponto, né? Essas plantas aqui vieram de Joinville, da Associação Joinvilense de Orquidófilos, né? Você vai ter de várias outras associações aqui. Na realidade é assim, né? O que vem a ser especial, o que vem a ser diferente, é um conceito muito subjetivo, né? Mas, enfim, vamos dizer assim, a gente que já está há muito tempo com isso, a gente gosta daquelas coisas que aparecem pela primeira vez, aquelas coisas que a gente nunca viu, que viu apenas por imagem. Então, isso chama mais atenção. Porque quando você fala uma planta, uma orquídea, normalmente você pensa em alguma coisa parecida com isso, concorda? É uma planta que é um símbolo brasileiro, é uma catleia, né? Uma catleia labiata, que isso é o que mostra mais o que é uma planta, o que é uma orquídea. Porém, para nós que já temos um pouco de experiência, por exemplo, a gente gosta de um negócio assim, que você à primeira vista não parece uma orquídea. Isso aqui é uma planta muito rara de aparecer numa exposição. Já essas outras você pode ver que são mais comuns, né? Já vão aparecendo mais. Aqui nós temos também uma plantinha interessante. Isso aqui que é uma planta brasileira, chama-se Phragmipedium lindleyano. É uma planta que todo mundo chama sapatinho de Vênus. Você pode ver que essa parte dele aqui parece um chinelinho, um sapatinho, né? Ela tem uma espécie de bolsa aqui, onde o inseto é atraído para depois polinizar a planta. Isso é uma planta interessante também. Olha, só para você ter uma ideia, aquela branca lá que ganhou como campeã da exposição é a mesma espécie dessa. Essa é a cor normal dela, tá vendo? Catleya violácea. E aqui você tem uma planta que não tem tanta expressão como aquela. É uma flor menor, o labelo mais curtinho. E essa aqui é a cor típica dela, Catleya violácea. Aquela é especial porque é uma Catleya alba, né? Aqui você tem uma planta também que o leigo vai olhar e vai falar, isso não é orquídea, mas isso é uma orquídea. Isso chama-se Lanium avícola, né? Ou Epidendrum avícola. E cada florzinha dessa tem as mesmas coisas que tem aquela grandalhona lá. Então você vai ver que tem muito. Olha, outra aqui do tipo sapatinho, né? Que é uma outra planta brasileira também. Chama-se Phragmipedium christenseniano. Depois nós temos, olha, para você ter uma ideia, isso aqui é uma planta da África, uma planta africana. É uma planta terrestre, chama-se Stenoglotis longifolia. Se você olhar, ela vai ter todas as características daquelas plantas grandes também. E é interessante porque o pessoal fala assim, terrestre, como é que faz, coisa e tal. A terrestre também é uma planta, a orquídea terrestre também existem muitas. Só que assim, para reprodução é uma planta muitas vezes mais complicada do que uma planta epífita para você reproduzir. Mas enfim, uma coisa diferente, né? Isso é uma planta asiática, né? É um dendróquilo, chama-se Dendroculum magnum. Vocês estão vendo, olha, cada uma dessas coisinhas aqui é uma flor dela. Ela dá uma inflorescência grande, pendente, muito atraente, né? Bacana, planta asiática. Isso aqui é o que se chama orquídea negra. Você olha assim, você não está vendo nada. Mas não tem flor. Não, está cheio de flor. Então vamos ver a flor aqui, ó. Olha a flor dela. É praticamente negra. Flor preta, uma flor praticamente preta. Isso aqui chama-se Maxillaria schunkiana ou atualmente Brasiliorchis schunkiana. E essa planta eu tenho muito orgulho dela porque fui eu que descrevi. Parabéns. Não, eu não descobri, mas eu descrevi. Descreveu, entendi. Então quem deu esse nome para ela fui eu. Aqui híbridos, por exemplo, tem híbridos de tudo quanto é jeito. Atualmente o híbrido é a planta que mais você encontra no comércio, porque são plantas que são feitas para durar mais, ter flores mais atraentes, mais fáceis de cultivar. Então por isso que é feito o híbrido. O ser humano foi aprimorando, né, as espécies, cruzando uma com a outra até chegar a alguns híbridos que são mais fáceis de cultivar e melhores, né? Aqui tem uma planta extremamente interessante, é que ela é pequena e não dá muita cor. Isso chama-se Abenaria meduse.
Medusa porque parece um cabelo de medusa aqui. É uma terrestre também, não é uma planta brasileira, embora nós tenhamos esse gênero no Brasil com plantas semelhantes a ela. Isso aqui é o símbolo dessa época da exposição que se faz aqui. Chama-se Cattleya labiata. É a primeira planta desse gênero que foi descrita. É uma planta do Nordeste brasileiro e maravilhosa, e que hoje você encontra de formas muito excelentes, porque o pessoal andou aprimorando, né, a forma dela. Olha que planta linda, e é uma planta brasileira nativa do nosso Nordeste aqui. O que mais que a gente pode ver aqui de interessante? Isso aqui é uma planta que se chama Schomburg, que é uma planta interessante pelo porte dela. É uma planta muito grande que dá uma haste floral imensa. Flores tudo retorcidas, e isso daí é porque ela precisa chamar a atenção do polinizador. Então ela dá uma vara muito longa que fica balançando, e isso atrai os insetos. É uma das formas de atrair, né? Isso aqui, olha, é uma planta pertencente a um gênero chamado Bulbophyllum. Bulbophyllum é o gênero que tem mais espécies no mundo, existe no mundo inteiro. E o Brasil é o país das Américas que mais tem espécies de Bulbophyllum. Esse é o Rothschildianum, não é uma planta brasileira, é uma planta asiática, mas é uma planta maravilhosa. A única coisa dessas plantas é que ela tem um perfume muito desagradável, porque ela atrai moscas que procuram carne podre, assim. Então, se você cheirar essa planta, você vai sentir um cheiro de carne podre, alguma coisa em degradação. Parece que um bicho que morreu ali. Isso é um Bulbophyllum, muito bem. Isso aqui é uma outra planta brasileira, inclusive nativa aqui das nossas matas, aqui próximo de São Paulo. Chama-se Miltonia reginelli, uma planta bem comum, muito atraente, né? Uma outra planta brasileira, isso aqui que a gente chama de micro-orquídea. Isso é uma maxilária cetígera. Essa planta é interessante que, se você pegar uma lupa e olhar lá por dentro dela, ela tem uma espécie de uma cera em cima do labelo, que é essa cera que atrai o inseto, que o inseto vem buscar essa cera para alguma coisa, e aí ele acaba fecundando a planta. Isso também é uma planta brasileira, chama-se Miltonia moreliana. É uma planta do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Acho que chega até Minas Gerais também. Uma planta muito fácil de cultivar, para quem está começando, é uma planta interessante. Aqui tem mais alguma que você considera? Aqui tem uma planta interessante também, ó. Isso aqui é uma planta asiática, chama-se Pholidota imbricata. Você pode ver que a inflorescência dela lembra o cascalho, o guiso de uma cascavel, né? Então é a planta que a gente chama planta de cascavel. Pholidota imbricata. E aqui eu tenho uma planta que eu queria mostrar para você, que é uma planta interessantíssima. A plantinha interessante é essa aqui, ó. Isso aqui é uma planta que se chama Cattleya dukeana. É uma planta, na realidade, um híbrido natural. Essa não é natural porque foi feita pela mão humana, mas foi usando-se as mesmas plantas que ocorrem na natureza. Uma planta que existe no estado de São Paulo, na região do litoral sul, e já é uma variedade diferente, que normalmente a cor dela é marrom, com labelo mais arroxeado. Aqui uma outra violácea, lembra aquela que você viu lá, campeã da exposição? Aqui uma outra variedade, uma cor cárnea, né? Uma cor difícil também de você encontrar na natureza. Já também é uma raridade também, uma planta muito bonita. Essas, por exemplo, são mais comuns, assim, ou não? Então, isso daqui é o que eu falei para você, é um híbrido. Então os híbridos são feitos assim, para você ter mais beleza, maior durabilidade, muitas flores, perfume bom, facilidade de cultivo. Então você tem um híbrido aqui, você tem outro híbrido lá. Tem muitos híbridos, né? Você vai ver por aqui, olha. Esse produtor aqui, ele só trabalha com híbridos. Então você pode ver que a gama de cor é enorme. Já com colecionador não é o interessante para ele. Não, é interessante, é claro que é interessante. Só que tem um grupo de colecionadores que gosta muito mais de espécie natural. Eu, por exemplo, gosto de espécie natural. Mas ninguém está desprezando o híbrido, não. Eles são muito bons. Tem, por exemplo, essa planta aqui, por exemplo, chama-se Brachyolelio Cattleya nobilis Bruno Bruno. Você memorizou mesmo? A gente conhece um pouquinho, né? É interessante porque... Por que Bruno Bruno? Pô, é que o cara que fez o registro dessa planta, o filho dele
tinha mania de repetir as palavras. Não é, não é? É. E o filho chama-se Bruno, então ele pôs Bruno no nome da planta. Então é uma coisa interessante. O produtor está lá embaixo, é um carequinha ali, que vocês vão ver lá depois. Ó, outras coisas interessantes são aquelas vandas, né? São plantas híbridas, você está vendo? Plantas híbridas. São plantas asiáticas. Isso são plantas que querem muito calor e muita umidade atmosférica. Isso na natureza, ela nasce em cima de charcos assim e fica amarrada na natureza, uma boa. Essa aqui é outro orgulho meu, que é uma planta que eu descrevi também, chama-se Cattleya tenuis. Essa é da Chapada Diamantina. Uma planta que até pouco tempo era muito rara, agora que está começando a aparecer aqui. Um comentário só sobre a vanda, a raiz dela precisa estar sempre aguando, molhando. Então, é o que eu falei para você. Na natureza ela dá num ambiente saturado de umidade, é um encharcado mesmo. Na Malásia, aquela região muito úmida da Ásia tropical, né? Tropical e subtropical. Então, o que acontece? Você não pode prender as raízes dela porque ela pode apodrecer, mas você precisa mantê-la sempre úmida. Então, por exemplo, em cultivo você tem que borrifar água constantemente, ou seja, mais do que uma vez por dia. Sempre, né? A não ser que o tempo seja muito úmido, que não há necessidade.